Você está prestes a ouvir uma história que poucas pessoas conhecem completamente. Uma história tão antiga, mas que pode revelar o futuro da humanidade. Fique até o final, porque o que aconteceu antes do dilúvio pode estar se repetindo agora, e ninguém está falando sobre isso. Você já imaginou como era o mundo antes do grande dilúvio? Não como ele é retratado em filmes ou ilustrações infantis, mas como ele realmente foi, segundo as Escrituras. Um mundo tão misterioso, tão distante da nossa realidade atual, que parece mais um conto antigo, mas que, segundo a Bíblia, existiu de fato. Um mundo onde homens viviam quase 1000 anos, anjos caminhavam entre os humanos, e a escuridão se espalhava mesmo com a presença de Deus ainda tão próxima. Essa é uma história de advertência, mas também de esperança. E talvez, ao final dela, você perceba que o mundo de hoje não está tão distante daquele que foi afogado pelas águas. Naquela era, chamada de mundo antediluviano, as pessoas viviam séculos. Sim, séculos. Adão viveu 930 anos, Sete 912. Matusalém, 969. O ser humano mais longevo já registrado. Mas por quê? Alguns estudiosos acreditam que a Terra era envolvida por uma espécie de camada de vapor que protegia o planeta, criando um ambiente perfeito para a vida. Clima estável, pouca radiação, mais oxigênio. Era como se o planeta inteiro fosse uma estufa gigante, viva e harmoniosa. Essa mesma camada teria se rompido com o dilúvio, alterando para sempre o equilíbrio do mundo e reduzindo drasticamente a expectativa de vida humana. Mas o que realmente impressiona não é só o ambiente físico, é a interação direta entre Deus e a humanidade. Deus falava com Adão, conversava com Caim, abençoava, alertava, instruía. Era uma relação próxima, quase íntima. Mas mesmo assim, o pecado já caminhava silenciosamente entre os homens. A primeira grande ruptura veio com a queda de Lúcifer, que se rebelou contra Deus antes mesmo da criação do homem. Ele foi lançado do céu, junto com 1/3 dos anjos. Esses anjos caídos, agora conhecidos como demônios, começaram a influenciar o mundo. E aqui entra um dos capítulos mais misteriosos da Bíblia. Os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens. Muitos interpretam que esses filhos de Deus eram os anjos caídos, que tomaram mulheres humanas como esposas. Da união deles, nasceram os Nefilins, seres de força descomunal, gigantes em estatura e mais ainda em maldade. Eles não só ameaçaram a ordem da criação, mas também corromperam quase tudo o que era puro. Enquanto o mal se espalhava, as duas linhagens da humanidade seguiam caminhos opostos. De um lado, a descendência de Caim, o primeiro assassino, florescia com avanços sociais, como a construção de cidades, a criação de ferramentas, o surgimento de música. Mas junto com o progresso veio também a decadência espiritual, idolatria, violência, poligamia. Um de seus descendentes, Lameque, não apenas se orgulhava de matar, como também tomou para si 2 esposas, desafiando a ordem divina desde o princípio. Do outro lado, havia a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Uma linhagem que, apesar de viver no mesmo mundo corrompido, mantinha a fé viva. Dentre eles, Enoque se destacou. A Bíblia diz que ele andou com Deus, e diferente de todos os outros, não experimentou a morte. Foi levado por Deus arrebatado, um sinal de que, mesmo em meio ao caos, ainda havia quem buscasse a justiça. Mas esse tempo de fé estava se esgotando. A maldade se espalhava como uma praga. A terra, antes tão cheia de vida, agora transbordava violência. Deus, então, observou o coração do homem, e o que viu o entristeceu profundamente. O pensamento do coração humano era continuamente mau. O Criador, que formara o homem com amor, agora se arrependia de tê-lo feito, e decidiu. Destruiria tudo o que havia sobre a terra. Tudo, exceto um homem, Noé. Em meio a uma geração corrompida, ele se destacou. Era íntegro, justo e andava com Deus. E por causa dele, a esperança da humanidade não foi apagada. Deus o escolheu para uma missão impossível aos olhos humanos: construir uma arca gigantesca, capaz de abrigar sua família e representantes de todos os animais do planeta. Uma arca para resistir ao maior juízo que o mundo já conheceria. Durante cerca de 120 anos, Noé trabalhou. E durante todo esse tempo também pregava, advertia, chamava ao arrependimento. Mas ninguém escutou, ninguém acreditou. A arca era motivo de zombaria. As palavras de Noé,
um eco ignorado no meio do barulho da corrupção, até que o tempo acabou. Deus ordenou que Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles entrassem na arca. Animais de todas as espécies foram conduzidos por Deus até ali. E então, a chuva começou. Mas não foi apenas uma tempestade. As fontes do grande abismo se romperam, jorrando água das profundezas. As janelas do céu se abriram. Por 40 dias e 40 noites, a terra foi lavada. As águas subiram, montanhas desapareceram, cidades, florestas, vidas, tudo foi submerso. Apenas a arca flutuava, protegida pelo próprio Deus. Depois de 150 dias, as águas começaram a recuar. E então um novo tempo começou. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé soltou um corvo, depois uma pomba. Quando a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, ele soube. A terra estava viva novamente. Quando tudo estava seco, Deus ordenou que saíssem. E a primeira coisa que Noé fez ao pisar na terra firme foi construir um altar e agradecer. Sacrificou ao Senhor em gratidão. E Deus, tocado, fez uma promessa. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal eterno dessa aliança, Deus colocou o arco-íris nos céus, um lembrete não só da destruição, mas da renovação. Não apenas do juízo, mas da misericórdia. O arco-íris não é apenas bonito. Ele é uma lembrança viva de que Deus continua dando ao homem uma nova chance. E se essa história falou com você de alguma forma, se tocou seu coração, te fez pensar ou despertou a curiosidade, então compartilhe com alguém. Talvez outra pessoa também esteja precisando ouvir isso. E se quiser continuar mergulhando em histórias como essa, onde a Bíblia ganha vida e sabedoria se transforma em reflexão, você já sabe o que fazer. Que Deus te abençoe e até a próxima jornada.